Como todo mundo tem visto desde o começo das notícias sobre essa pandemia, tudo é um grande desafio. Tudo é muito novo, ninguém nunca viveu isso, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto econômico. Como conciliar o isolamento com a continuidade da economia, principalmente dos pequenos e médios empresários? Para falar sobre isso, sobre alternativas, sobre o que pode ser feito, eu recebo hoje a Suelen Pedroso, que é consultora do Sebrae, que é um parceiraço dos pequenos e microempresários desse país. Suelen, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Vocês devem estar com trabalho redobrado lá, né? Porque haja solução. Estamos. O Sebrae Paraná está se reinventando dentro de toda essa transformação digital para levar soluções em tempo real para as pessoas que estão precisando, sejam empreendedores que ainda não se formalizaram, para os MEIs, para os micro e pequenos, como você citou. Então, a gente está trabalhando alguns em home office, alguns já no modelo de escala, mas a gente está trabalhando em tempo real para atender todas as necessidades dos empreendedores. A base da nossa economia, a gente sabe que está no MEI, no micro, no pequeno empresário. Para ele está sendo mais sofrido que para os grandes ou tudo é na mesma proporção, Suelen? Eu acho que vem numa escala, né, de proporção de acordo com o faturamento que essas pessoas tinham. Então, nós atendemos, através dos nossos parceiros aqui do município, né, Sala do Empreendedor, muitos MEIs, e estamos disponibilizando muitos conteúdos para que eles possam reformular as contas da empresa, que a gente sabe que a primeira dor vai ser na saúde financeira mesmo, é ali que ele vai atingir. Então, o que nós temos trabalhado é para mostrar para ele algumas alternativas, readequando modelos. Então, a gente está trabalhando muito na readequação, na remodelagem, porque essas pessoas, elas dependem, né, principalmente os MEIs, os pequenos negócios, do que vende-se por dia para pagar aquele dia. Então, quanto mais dias eles ficaram sem funcionar, sem abrir, eles tiveram que se reinventar. Então, quando é do setor de saúde, foi ter que aguardar esse momento, criar vouchers para ser utilizado lá na frente. Quando é do setor de alimentação, muitas empresas que pensavam em entrar no mundo do delivery tiveram que antecipar isso, né, e começar a trabalhar nessa forma. Então, todos esses ajustes, eles envolvem um planejamento financeiro, porque muitas vezes essas pessoas, elas não estavam com isso dentro da sua estruturação. Então, quando o Sebrae entrou com a proposta de atender online, seja através das lives, dos nossos canais e da plataforma de consultoria gratuita, eles puderam trabalhar a questão do marketing digital, a questão da tributação, da legislação, dos financiamentos, crédito e também do planejamento financeiro. E qual foi que vocês sentiram a maior dor desses empresários? Onde é que mais pesou para eles na hora de se readequar a essa nova realidade que, para alguns setores, não tem como se readequar, né? Então, claro que foi um grande susto. É como se a gente tivesse ouvido falar disso e na hora que aconteceu aqui foi aquele baque porque nós não estávamos preparados. E as medidas protetivas que aconteceram, elas foram extremamente de ruptura, né? Então, as pessoas estavam abertas, no dia seguinte já não estavam mais e tinham que parar suas atividades. Então, esse susto, ele causa também um nervosismo, uma ansiedade e a pessoa se volta a olhar logicamente para a parte financeira. Então, a maioria deles começaram a ver as contas que estavam para vencer, os seus credores, ou até aqueles que já estavam com uma situação financeira um pouco desalinhada, tiveram que readequar essas contas antigas para daí conseguir trabalhar esse período agora para postergar algumas contas. Então, o nosso setor de consultoria de crédito e serviços financeiros, serviço de assessoria financeira, foi o que mais teve impacto, seguido logo do marketing digital, porque a pessoa teve que se projetar online, seja nas plataformas das redes sociais, seja através de sites, e o Sebrae teve que correr também para poder levar esse tipo de solução para as pessoas. E a gente vê, né, que as pessoas estão passando por um momento inicialmente de, né, todo mundo ficou meio paralisado, depois todo mundo ficou meio no desespero ou na depressão. E dessa crise, vocês têm percebido que estão surgindo inovações, ideias novas, ou o pessoal ainda está meio perdido? Então, a gente está trabalhando, né, nesse sentido de olhar, tentar ver o copo mais cheio, tentar olhar para o empreendedorismo como sendo a base. Nós sabemos que não é fácil,
que a pessoa, quando ela tem que se reinventar, sair da zona de conforto, é incomodativo. A gente sabe que, e ainda mais numa pressa que foi feito. Então, as pessoas não tiveram tempo para pensar. Elas aconteceram e tiveram que pôr os bois para trabalhar sem muito ter ali aquele planejamento. Então, muitas pessoas acabaram inovando em pequenos serviços, e nós falamos muito agora do que aconteceu no Dia das Mães, que foi um olhar mais intimista, um olhar mais detalhado. As empresas, principalmente aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais, tiveram assim muito zelo com a data, porque para alguns setores é a primeira data comemorativa em que eles alavancam vendas, até mais que no Natal. Então, para alguns que ficaram realmente com essas pendências, começaram a se juntar, a fazer parcerias. Então, algumas lojas de calçado, com bijuterias, com malhas e mimos. E aí foram acrescentando. E o que eu percebi, até hoje atendi uma empresária, é que houve uma preocupação na personalização. Então, é a mãe da Rebeca, é a mãe da Suelen. Não era assim, Dia das Mães no geral. Teve uma preocupação muito intimista. E com fotos, com personalização. Então, usaram as redes sociais a seu favor. Coisa que, alguns anos atrás, elas faziam da própria empresa, sem alavancar essas parcerias. E hoje, quem é meu parceiro pode não ser teu, e a gente faz uma troca. Então, as pessoas se abriram mais para as parcerias. Então, quer dizer, isso tudo mostra que o mundo dos negócios nunca mais vai ser o mesmo, Suelen. Quando a gente fala assim, eu não vejo a hora que tudo isso volta ao normal. Mas quando a gente fala normal, já é uma palavra que não vai estar em uso. A gente vai voltar numa nova dimensão, num novo olhar. E essa proposta do novo, de mexer com todos, vai trazer também à tona negócios que estavam previstos como tendências aqui para a nossa região, para o nosso país, enfim. E já estão acontecendo. A forma da educação das crianças, nós temos percebido que esse empreendedorismo delas, estar em casa, as mães que se transformarem em professoras. Então, esse olhar, por mais que a gente volte a uma rotina, vai ter um olhar muito mais para dentro daquelas coisas que realmente são importantes, e as pessoas estão avaliando, principalmente, o seu consumo. Então, quanto mais você consumia fora de casa, porque você estava fora, isso era a tua realidade, as pessoas passaram a ter que consumir, a ter que trabalhar mais em casa, cozinhar mais, conviver mais com as pessoas dentro da casa. Então, esse cenário mudou. Muitas pessoas até que me ligam falam assim, olha, eu olho para aquele closet cheio de sapato, de botas, eu tenho tudo que saía de várias coleções, e agora eu olho, eu não tenho nem o que fazer, não tenho festas, não tenho programação, para que eu preciso de tudo isso? Então, até esse olhar do consumo consciente, sustentável, pode ser uma nova válvula. E para a indústria também vai ter esse reflexo, porque as pessoas passam a pensar um pouco mais antes de sair consumindo deliberadamente. E será que é um mundo aí, principalmente em termos, né, de negócios que começam pequenos e daqui a pouco viram o Uber, ou, né, etc., é um momento em que os negócios de compartilhamento vão crescer? Vocês estão observando essa tendência? Estamos. Os aplicativos vieram para facilitar muito a vida, a telemedicina. Então, agora a proposta de começar a ter um diagnóstico na sua casa, com o médico trabalhando com você, falando, entendendo, tudo isso já está mudando a dinâmica. Ou seja, a partir do momento que eu já não tenho que sair tanto, o grupo da terceira idade, que a gente classifica como grupo de risco, é o grupo que mais se preocupa com a saúde, foram os primeiros que quiseram sair para fazer suas caminhadas, ir para os parques. Por quê? Porque é uma tendência, essa nova geração do grupo de risco, eles são ativos. E nós também percebemos isso principalmente na Europa, que essas pessoas não quiseram parar. Então, é uma mudança de hábito, é um momento das pessoas olharem para essas outras atividades que são secundárias, muitas vezes elas vão passar a ser primárias. Então, é um compartilhamento de espaço, é um compartilhamento de ideias. Então, muitas startups estão surgindo para tentar trazer, então, se o nosso problema for máscara, luvas, os EPIs agora para a medicina, então vamos trabalhar em prol disso, como a gente estava falando agora, né, aqui da nossa cidade, a própria universidade trabalhando em prol do profissional da saúde, de toda essa parte. Então, vai ter muito trabalho compartilhado e as pessoas, eu acredito que agora vão olhar para isso como uma forma de disseminação da informação. E a gente tem a sensação de que tudo já foi inventado, né? E aí, no momento desses, você vê que não, que tem espaço para muita coisa nova? Eu acho que sim. As coisas que já existem, talvez elas estão sendo comercializadas de um jeito e agora, nessa pandemia, elas puderam observar que juntando uma coisa em outra vai melhor,
Alguns produtos de uma classe às vezes mais elevada, ele vai demorar mais para sair, eu vou pensar na minha compra. Então, todo esse comportamento do consumidor reflete no comportamento do empresário. Aquilo que ele adquiria em grande escala, ele está adquirindo em menos. E o trabalhar em kits, juntar combos, as pessoas estão querendo trabalhar dessa forma, receber uma cesta com tudo que eu preciso, ao invés de eu ir buscar, ir até tal lugar. Então, isso também facilita esse pensamento de que muitas coisas que já são inventadas e eram entregues de forma isolada, agora passam a fazer parte de um conjunto. E o pessoal que tem empreendimentos em shoppings, por exemplo, o shopping é uma coisa que está tendo que se reinventar, assim, de toda forma. O shopping é uma grande empresa, mas cada uma das lojas é pequeno ou médio, né? Como é que está sendo para esse pessoal que tem essa vida, que tinha, vamos dizer, os benefícios, os bônus do shopping, e agora está só com os ônus? Então, nós temos clientes que, né, têm os empreendimentos dentro de grandes shoppings e a gente percebe que eles precisaram voltar aos primórdios de quando a gente falava, olha, eu quero levar uma sacola até a tua casa. Então, se eu trabalho com roupas, principalmente para quem é mãe, que precisou, estamos vivendo, as crianças estão em casa, estão consumindo mais, estão brincando mais, estão tendo uma vida teoricamente até mais saudável e acabam esticando. Então, aquelas fases de transição, você recebe a sacola. Eu vi aqui em Ponta Grossa várias iniciativas das lojas que trabalham com a linha Kids e Juvenil, fazendo isso, levando para as mães essa opção e deixando, e isso também faz com que as pessoas consumam mais, porque quando você tem mais opção e mais tempo de escolha, a tua tendência é comprar, principalmente na linha de confortáveis para o teu filho. Então, como eles estão brincando, como eles estão se reinventando dentro da residência, os pais estão investindo mais em coisas que são, digamos, com um valor menos agregado, mas aí vão consumir mais, que vai precisar de mais pijama, de mais moletom. Então, esse é um exemplo que eu trouxe, porque eu vi, assim, pelo menos umas 5 iniciativas aqui em Ponta Grossa dando muito certo. Então, quer dizer, nem só de tragédias vive o momento. Tem coisas acontecendo que dá para crescer. Tem movimento, tem muito dá para crescer. movimento. O isolamento social não significa necessariamente a estagnação empresarial. Não, por isso que a gente estava falando desses empresários que conseguiram, a duras penas, a gente sabe que mesmo isso eles estão tendo que se reinventar, porque eram empresários que recebiam os clientes dentro da empresa e agora eles estão tirando a sua mercadoria e levando. Alguns estão repensando, claro, o seu posicionamento. Será que eu quero ter uma loja dentro do shopping? Quanto tempo o shopping vai levar para ter aquele movimento, para a gente ter de novo o fluxo? Então, como tudo isso está dentro de uma incerteza, faz, logicamente, com que esses empresários repensem até o seu ponto comercial. Alguns que fazem consultoria pensam que nunca tinham entrado na questão do delivery e da questão da venda online e estão vendendo assim 30%, 40% do que vendiam no período. Então, começa a se abrir algumas janelas aí para novas possibilidades. Então, a velha história a crise é a mãe da oportunidade. É a mãe da oportunidade. Claro que alguns negócios, como você citou, por exemplo, cinemas, ainda vai um tempo que vai ficar fechado. Mas quando a gente fala que o cinema é uma grande empresa, ele tem uma alavanca por trás disso. Ele tem as suas edições, tem tudo aquilo que consegue comportar durante um tempo a questão econômica. É diferente do meu mercadinho do bairro. Exatamente. O meu mercadinho do bairro é ele por ele. Também diferente de uma grande rede, que também tem lá todo um círculo envolvido de investimentos. Por isso que sempre o Sebrae está nessa campanha da compra do pequeno negócio, do micro e pequeno, porque nós precisamos fomentar o nosso pequeno que vive do seu negócio. Ele tira dali o seu sustento. E isso também acontece com as grandes redes dentro do shopping. A gente sabe que algumas acabam fechando por escolhas estratégicas. Mas aquele pequeno empresário que está dentro do shopping, seja ele do qual segmento for, ele precisa entender aonde que está meu público, eu preciso levar para ele. Dentro das condições de segurança, tudo aquilo que é exigido agora do Ministério da Saúde, mas eu posso levar. É a reinvenção. O empresário ele teve que se movimentar, ele teve que se mexer, se realocar para estar próximo do seu cliente. O cliente voltou a ser um receptivo. Acho que um dos segmentos que eu imagino que mais esteja sofrendo é quem trabalha com eventos, né? Sim. Casamentos, aniversários, né? Tudo, porque a gente sabe que uma festa, um evento, envolve muita gente, movimenta dinheiro, movimenta emprego. Para esse pessoal é que está mais difícil, né?
O que eu percebi com as primeiras lives que foram acontecendo, que os artistas comentavam, muitas vezes para nós que não somos do segmento de arte e entretenimento, perceber que o pessoal da sonorização, da sonoplastia, do cinegrafista, de tudo que envolve, as floristas, essas pessoas que estão nos bastidores e que fazem o evento acontecer, de grande porte, e eles estão aí hoje à margem. Então, o que eu percebi é que algumas associações e alguns artistas, pensando assim, estão muito preocupados e falando, olha, se você já adquiriu um convite, né, se for um evento pago, não peça o seu dinheiro de volta, vai acontecer, então tem esse momento de aguardar. Mas quando a gente traz para a realidade, por exemplo, do casamento, de festas mais íntimas, né, para as famílias, é claro que movimenta uma indústria de eventos locais e que sobrevivem, principalmente nessa época, né, vamos falar o mês de maio, casamentos, a gente sabe que as igrejas eram disputadíssimas até o ano passado e agora a gente ficou aí nesse momento. O que ocorre é que a maioria das pessoas estão reprogramando. Eu vi algumas casas de festa infantil fazendo assim, porque é para você explicar para os noivos e para a família, tudo bem, você consegue readequar. Quando é uma festa infantil é um pouco mais difícil, porque a criança às vezes estava aguardando aquilo. Então, algumas fizeram uma questão do bem bolado que festa não tem dia para ser. Então, se o seu aniversário passou e você não comemorou, eles estão fazendo voucher das festas de agora com um preço bacana num outro momento que possa voltar. Olha que bacana. E aí você contrata, porque você paga por aquilo, né? Paga uma determinada quantia lá e vai fazer, e você vai trabalhando na cabeça do teu filho que nem sempre o aniversário dele, aquele dia é o dia, porque qualquer dia vai ser para comemorar. E o que eu penso é que, claro que está sendo um momento difícil, né, para essas pessoas desse momento terem que aguardar, mas se elas conseguirem trabalhar com esses combos, com datas já pré-definidas, você trabalha com esse dinheiro a longo prazo, você consegue, e se você oferecer alguns benefícios, a pessoa que está ali planejando seu casamento, ela quer casar, então ela vai se sentir também beneficiada nesse sentido. E as duas partes ganham, você vai pagar por aquilo e vai ter daqui a um tempo. Então, a grande e boa arte da negociação. A negociação é você ter um bom argumento com um respaldo de estrutura para entregar para aquele cliente na determinada época que você consegue, mas oferecendo talvez um benefício, olha, nós vamos para você adiar isso, para trabalhar, vamos supor, janeiro de 2021, 20% de desconto. E você pagando isso. Então, a pessoa, se ela olhar nesse olhar mesmo, ela vai entender e vai querer. É porque ela já estava com aquele dinheiro programado, com aquele planejamento. E nessa questão, né, da consultoria financeira, Suelen, é um bom momento de quem está meio no sufoco ir para o mercado financeiro, contratar crédito, ou não? Isso tem que ser muito bem pensado, é um momento perigoso para se endividar. É uma das consultorias que mais a gente está fazendo, né, que é a área financeira. O Sebrae está trabalhando muito com as lives e trazendo à tona todos os créditos que o mercado está colocando. Então, a Fomento Paraná, para quem se destina, que vai desde um informal até uma micro e pequena empresa, que acrescenta o faturamento até tantos mil. As instituições que estão provendo esse crédito, o próprio Sebrae no Brasil, né, teve um corte no orçamento para que fosse para um fundo de amparo à micro e pequena empresa. Então, existe sim linhas que estão sendo beneficiadas nesse momento. O que ocorre é o empresário ter a consciência de procurar o Sebrae, pedir a sua consultoria financeira de análise. Olha, a minha saúde financeira está assim, hoje meu grau de endividamento é esse. Então, é o momento de eu tomar um crédito, porque com o nosso olhar, o olhar da pessoa de fora que é consultor, especialista nessa área, é mostrar para ele que, nesse momento, até tanto pode organizar a vida dele. A partir disso, ele já tem que ter um fluxo para pagar, senão isso vai virar uma bola de neve. Mas é o que a gente sempre fala, a questão financeira da empresa, o bolso da empresa, é caso a caso. E a gente tem essas consultorias gratuitas online para fazer com que ele tome o crédito ou não de forma planejada e bem consciente. Bacana, é só entrar no site do Sebrae. Isso, ou através do nosso 0800 570 0800, e aqui em Ponta Grossa é o 3228 2500. 3228-2500. Tá ótimo, Suelen, muito obrigada. Parabéns por esse trabalho que o Sebrae está fazendo, porque mais do que nunca é a hora de todo mundo se unir, né? Sim, e nós estamos aí realmente para tentar alavancar esse empreendedorismo, fazer com que as pessoas sintam
um menos impacto negativo esses meses que virão. Então, nós estamos com várias soluções com as nossas comunidades digitais, então tem muito segmento que nós trabalhamos com conteúdo personalizado dentro da comunidade digital do Sebrae e para nós é uma grande satisfação poder ajudar o empreendedor. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com, telefone 991-323536. Um grande abraço muito especial para o pessoal de New Hair Design, nossos parceiros de sempre. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia, foi um prazer estarmos juntos e nosso encontro fica marcado semana que vem aqui na TV Vila Velha. Até lá!